estamos num país muito, muito pacífico. Nós temos um ano inteiro com 89 homicídios. É um fim de semana animado no Rio de Janeiro, dá mais do que isso. Portanto, esqueçam. Normalmente o homicídio é cometido com, nós encontramos com mais frequência, arma branca. Há projeções, por assim dizer, salpicos em muitas superfícies, móveis, paredes, mas normalmente ocupa todas as áreas da casa que a pessoa por vezes tenta fugir. É o que é mais normal num caso de homicídio. E ao fim de 15 dias, 3 semanas, o corpo está escuro, e quando se pensa que estamos a lidar com uma pessoa de origem africana, não, estamos a falar de uma pessoa caucasiana. Tem a ver com a decomposição. Depois entra-se num outro patamar, que é a questão das larvas. Este é o Aqui há Crime, um podcast da SIC, comigo, Júlia Pinheiro, e com a jornalista do Expresso, Marta Gonçalves, onde lhe contamos alguns dos mais violentos e chocantes crimes que marcaram o país. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Hoje voltamos a sentar-nos em estúdio. No nosso último episódio do debate, percebemos que os homicídios estão mais limpos, que a forma como se mata é mais eficaz e com recurso a armas de fogo. Agora queremos perceber como o crime evoluiu, o que mudou com os anos, mas também o que fica depois da morte. Como se apaga a memória de um local de crime. Para responder a tudo isto, tenho comigo, como é já habitual, a Marta Gonçalves e connosco 2 convidados. Carlos Ademar Fonseca, ex-inspetor da Polícia Judiciária, e Pedro Badoni, fundador da Death Clean. Carlos Ademar Fonseca foi inspetor da Polícia Judiciária da secção de homicídios durante quase 20 anos, tendo sido um dos responsáveis pela investigação do caso do Estripador de Lisboa. É desde 2006 professor na Escola da Polícia Judiciária, colaborou na formação de órgãos de investigação da Guiné-Bissau, Moçambique, Cabo Verde, Angola e Timor. É ainda mestre em História Contemporânea pela Universidade Nova de Lisboa e escritor, com uma dúzia de livros já publicados. Pedro Badoni fundou em 2008 a Death Clean, uma empresa especializada em intervenções técnicas em ambientes contaminados por risco biológico e químico. Simplificando, são chamados para limpar cenários de crime, locais de morte ou espaços que representam perigo para a saúde, como as casas de acumuladores. Formou-se em Ciências do Ambiente e especializou-se na utilização de agentes químicos e biológicos em cenários de terrorismo e de guerra. Tem formação nas áreas de risco biológico. Foi bombeiro sapador durante 18 anos e é o único representante europeu no quadro de diretores da American Biorecovery Association. A ambos, obrigado pela presença. Bom, vamos então começar. O Carlos já não está nos terrenos da investigação há uns anos, mas continua a dar aulas, portanto, e continua a saber o que é que se vai passando na atualidade. Portanto, Carlos, com tanta experiência e uma visão que vem do passado até agora, o que é que mudou? Os crimes mudaram, de facto? Eu diria que toda a sociedade portuguesa mudou. Fazer qualquer tipo de comparação entre a realidade social de Portugal nos anos 70 e 80... Eu entrei para a polícia em 87, para a Polícia Judiciária. Comparar esse tempo com os dias de hoje são 2 mundos de quase que não se tocam ou tocam-se muito pouco. E obviamente que estamos mais sofisticados, todos nós. Estamos mais aburguesados, todos nós. Mas isso é porque o tecido, peço desculpa de interromper, o tecido cultural alterou-se? É porque hoje... Porque temos uma maior leitura do mundo, logo temos uma outra leitura da violência? Estamos muito mais integrados no mundo, temos uma sociedade muito mais aberta que nos permite olhar para esse mundo com outros olhos. E obviamente que o crime
também se sofisticou. Nós estamos muito mais aptos a preparar o crime do que estávamos antigamente. Era muito mais por impulso, e hoje continua a ser, em grande parte, atenção, mas há outro tipo de preocupações a esse nível. Isto do ponto de vista de quem os comete. Do ponto de vista de quem os investiga, também, obviamente, que não comparar os anos 70 com os anos 80 até, com a atualidade em termos de cenário criminal, desde logo, não tem rigorosamente nada a ver. A introdução do ADN, na investigação criminal veio revolucionar, posso dizer a palavra sem problema nenhum. Não é um exagero, não é? Não é exagero nenhum, veio revolucionar completamente a investigação criminal. E depois... E outras técnicas de investigação, não é? O laboratório hoje é um... A todos os níveis. Eu, quando falo no ADN, tem a ver naturalmente com a biologia. Antigamente nós, isto só para dar um exemplo, nós chegávamos ao local do crime e encontrávamos uma ponta de cigarro no local do crime. Tinha o seu significado, mas o que é que aquela ponta de cigarro nos dava? Dava-nos apenas aquilo que se chamava o tipo secretor. Ou seja, o grupo sanguíneo de quem a fumou. Nós conseguimos usar aquela ponta de cigarro para isolar, separar, portanto não é... Era por exclusão, não é? Por exclusão, portanto aquela ponta de cigarro é de um determinado grupo sanguíneo e o nosso suspeito não tem aquele grupo sanguíneo e estava resolvido a partir dali. Hoje não, aquela ponta de cigarro hoje diz-nos quem é que a fumou, quem é que mandou para ali a ponta de cigarro. Isto faz toda a diferença, como é bom de ver, não é? Isto ao nível do ADN, mas depois ao nível da física forense, ao nível de detecção de vestígios no local do crime. Tudo isto foi revolucionário ao nível tecnológico. E hoje temos condições de trabalho completamente diferentes. E abordamos o local de trabalho de uma forma completamente diferente. É muito mais científico. Não sei se podemos utilizar este termo. Estou-me a lembrar, por exemplo, as trajetórias Isso fazia-se, sei lá, há 30 anos já se fazia. Já se fazia, mas com outra forma de fazer, digamos assim, muito mais artesanal. Não quer dizer que não se fizesse, fazia-se na mesma. Falar das trajetórias das balas. Sim, e do... fazia-se com cordas. Sim, imagina, sim. Pronto, hoje faz com lasers. Hoje faz-se com lasers, Pronto, mas se calhar aí nem é tanto a área onde houve mais evolução. Exatamente, não é. Porque já se fazia e continua-se a fazer. Mas, por exemplo, ao nível, já que falo em balística, ao nível dos resíduos de disparo, por exemplo, ao nível... As pólvoras, as coisas que resulta do disparo. Não é só pólvora, é uma série de outras coisas que hoje é possível identificar tudo isso. Ao nível das marcas nos cartuchos, nos invólucros, ao nível das marcas nos projéteis, tudo isto é revolucionário. Nós conseguimos hoje ir buscar marcas, vestígios que nos permitem chegar a informação que há 30, 40, 50 anos era impensável. Não? E dizia ainda que o crime se sofisticou. E estávamos aí a falar do lado da investigação, mas do lado do criminoso, como é que o criminoso se tornou mais sofisticado? À medida que a sociedade se foi abrindo, a sociedade foi-se abrindo. Hoje temos contacto com tudo e mais alguma coisa ao nível das redes sociais, das televisões, dos cinemas, que na altura já havia, mas não estava tão popularizado, não é? Hoje estamos em casa e temos acesso a isto tudo. E, portanto, as pessoas vão adquirindo informação. As notícias do crime que tomaram também uma relevância na atualidade, não é? Completamente, e aí as televisões tiveram um papel importantíssimo porque foram buscar, também obviamente do ponto de Mas vista... mata-se de forma diferente? Mata-se de forma diferente, usa-se pelo menos armas diferentes. Eu quando comecei, a arma de fogo era uma coisa muito pouco usada. Mesmo as caçadeiras e essas coisas? As caçadeiras eram usadas, mas... A arma de fogo mesmo, pistola ou revólver? Não, a arma de fogo, até incluindo a caçadeira. Se nós analisássemos os números daquele tempo, percebíamos que, de facto, entre armas de fogo e armas brancas, por exemplo, havia um diferencial muito grande. Em favor da arma branca, arma branca, facas, punhais, qualquer outra coisa. Tinha uma relevância muito maior do que tem hoje. Hoje está quase ela por ela na casa dos 20 e tal %, uma coisa e outra, armas de fogo. Também é muito mais fácil ter acesso a armas de fogo. Passa por aí. Pois essa é que é essa. Passa por aí, não temos a noção, não é, da quantidade mas que existe. Mas isto mexe com outras coisas. Por exemplo, também
Desde logo os acordos de Schengen e a abertura de fronteiras. Claro. Isto também é importante dizê-lo. Nós gostamos muito de agarrar no carro e por aí fora e não dar cavaco a ninguém. Exatamente. Não ter que mostrar coisa nenhuma em lado nenhum. E vamos até ao fim da Europa praticamente. Agora tem custos, não é? Segurança tem custos. Tem custos. Obviamente que as fronteiras exteriores, como se chama dos acordos de Schengen, têm que garantir a segurança e nem sempre garantem. Nos anos 80 era muito comum encontrarmos armas de aquelas armas chamadas adaptadas. Eram armas de fulminantes que uns jeitosos, uns habilidosos abriam o cano, punham aquilo a disparar munições. Aquilo disparavam uma ou duas, mas se calhar a primeira, se disparasse, podia matar, e matava muito, não é? Pessoas que se suicidavam e que usavam aquilo para cometer crimes. Esse tipo de armas praticamente desapareceu. Hoje temos armas já de série, de fábrica, feitas em fábrica. Que se podem comprar em muitos sítios, nomeadamente online, não é? Tão acessíveis. Também por aí. A sociedade abriu esse ponto. Podemos comprar armas a partir de casa. De casa. Nem mais. Vamos às casas, não é, Marta? Vamos às casas. O que é que acontece? Estamos a falar aqui, a expressão foi as mortes, mata-se de maneira diferente, as mortes são mais limpas. O que nos leva, o que é que acontece depois? Pedro? É verdade. O que acontece depois, por vezes, é esquecido por muita gente, porque aquele local tem que voltar à sua normalidade. Após haver a investigação... A investigação, não é? A parte forense, não é? Isso mesmo. Após garantirmos que o espaço poderá ser alvo de uma intervenção de limpeza, apagar todos aqueles vestígios, não estamos preocupados, obviamente, com a parte de apagar vestígios forenses, porque essa parte já está garantida antecipadamente com a investigação, mas temos que repor a normalidade. E em cenários de mortes violentas, casos de suicídio ou homicídio, realmente a contaminação é muita. Quando fala com contaminação, sangue, essencialmente portanto, sangue. Esse tipo... Ou seja, sim. Concretamente, o que é um cenário? Qual é o cenário que vocês encontram quando chegam? Quando falam em contaminação, é o quê? Vamos ao homicídio, o que é que podem encontrar? Por exemplo, se for um caso, normalmente o homicídio é cometido com, nós encontramos com mais frequência, arma branca. Há projeções, por assim dizer, salpicos em muitas superfícies, móveis, paredes, mas normalmente ocupa todas as áreas da casa que a pessoa por vezes tenta fugir. É o que é mais normal no caso do homicídio. No caso de um suicídio, recorre-se muito, como estamos agora a falar anteriormente, à parte das armas de fogo. Caçadeira. Ainda encontramos muita gente que comete suicídio com caçadeira. E aí a projeção é em todas as superfícies. Eu costumo dizer, é como comentar uma lata de tinta vermelha numa divisão. Tudo isso, portanto, o salpique vai atingir todas as áreas. É um trabalho muito desgastante, como também, não só sangue, como fragmentos ósseos, massa encefálica, aquilo que nós podemos imaginar que é o arrebentamento. Que é fragmentação, não é? Fragmentação do esqueleto. Olha, Pedro, mas isto, permita-me a expressão, isto é um negócio esquisito. Não é esquisito, é útil e deve ter correspondido a uma necessidade. É verdade, isso no fundo é um nicho de mercado. É um nicho de mercado. É um nicho de mercado que tem os seus desafios. Portanto, mas quando se chega e se percebe, por exemplo, num caso de um homicídio, estamos aqui em contextos aqui de crimes violentos, quando se chega e percebe-se, não é? Quando vocês com a vossa experiência, eu não sei quantas pessoas trabalham consigo, Pedro, dê-me uma escala. Nós temos uma média de 10 técnicos. 10 técnicos, portanto, não sei se são 4 ou 5, se é assim uma equipa de 2 normalmente. Pronto, o espaço por vezes não é muito para conseguir trabalhar. Mas quando chegam percebem a dimensão da violência ou não? Percebem? Percebemos, sim. Mesmo que já tenham informação. Por norma, o que acontece? Para já, em casos de homicídio, são retratados nos mídias. Já temos a noção do que é que ocorreu. Eu posso contar um caso que o último caso de homicídio foi duplo homicídio com suicídio em Sesimbra no início do ano. Já 2025. sei qual foi. Já sei. É daquela família. Isso mesmo. Daquela família que... Quando os técnicos chegam ao local, nós conseguimos entender aquilo que se passou. Para já, os corpos por vezes são mexidos, não só na investigação como na recolha do cadáver, para depois para o estudo de medicina legal. Há sempre uma alteração daquilo que estava inicialmente. Mas nós deparamos com aquele cenário. Esse é particularmente, peço desculpa de interromper, esse é particularmente só para darmos um contexto às pessoas, sem sermos muito intrusivos. Portanto, é um pai e marido que mata, estamos a falar, mata a mulher e a enteada, isso mesmo, e correto. fica um bebê no Correto. chão, vivo, isso e mesmo. que é encontrado posteriormente pela família. Isso é mesmo. isso que nós estamos a falar. É isso mesmo. Nós fizemos essa limpeza desse local. Para já, a parte traumática. Uma família que faleceu, a própria família o limpar, entrar e deparar-se com aquilo é um trauma. Depois o vestígio que fica é assim, o que nós encontramos nesses locais são muito sangue, ainda mais estamos a falar em 3 mortes
no fundo. Também invulgar, não é? Uma coisa assim, é muito invulgar ou não? Já tivemos casos de homicídio e suicídio entre marido e mulher, mas com 3 corpos, que me recordo, em 18 anos de empresa, foi o primeiro que encontramos. E são vestígios que depois também depende da forma como é que ocorreu essa morte. Há situações mais complicadas que as vítimas estão a percorrer várias divisões da casa e que vão contaminar com sangue. Isto aqui havia mais concentrado no quarto, onde aparentemente a primeira pessoa, a primeira vítima foi a criança, depois a mãe estava no local também, e o próprio corpo de quem cometeu o crime também ficou nessa mesma divisão. Havia contaminação noutros locais, depois para nós conseguimos entender, não na parte de investigação, mas mesmo para nós entendermos a contaminação que há. Por vezes as pessoas vão já ensanguentadas a outras divisões, ou buscar algo para se tentarem, portanto, conter uma hemorragia, claro, a fugir do agressor. São situações que nós encontramos muito caóticas, móveis derrubados, e nós temos que voltar a pôr a normalidade daquele espaço, que demora normalmente dias. E como é que se faz? Como é que se limpa aquilo? Nós temos produtos próprios, mas no fundo é um trabalho de limpeza manual. Não há máquinas, não há nada que nos vai substituir, senão a técnica e a perícia de limparmos todas as gotas de sangue, removendo por vezes testas e móveis que não se conseguem recuperar, para garantir que não há nenhum vestígio daquele invento. Deixa-me aqui juntar-vos. Vocês colaboram com a polícia só liberta, Carlos, não é? A polícia só liberta o local quando já tiver recolhido tudo, não é? É só quando saem os corpos? Ou voltam lá? Voltam? Sim. Eu, quando estava no terreno, preferencialmente não gostava de entregar o local logo imediato. Sempre que possível, e nem sempre era possível, porque há pessoas que moravam ali, portanto o espaço tinha que ser libertado. Mas sempre que possível ia trabalhar os vestígios que tinha recolhido, ver as fotografias, ver tudo aquilo, e depois há qualquer coisa aqui que não está bem, temos que ler outra vez. E aquilo estava preservado, isso era ótimo. Agora, quando isso é possível, não é uma casa que fica, a pessoa morre ou fica isolada, fica sozinha, fecha-se a porta à chave, a chave está-nos entregue e resolvemos aquela situação desta forma. Agora, nem sempre é viável, e quando assim é, os cadáveres vão para o IML. Nós levamos os vestígios, os registros todos que foram feitos, e o trabalho dá-se por concluído, e a casa é entregue. Deixe-me pôr isto num superlativo. Já aconteceu alguma coisa na vossa experiência que entregam o local entregam ao proprietário, à pessoa que é o titular da casa, e chamam o Dead Clean. E o Dead Clean chega lá e descobre qualquer coisa que acha esquisito. E chamar a polícia outra vez. Nunca aconteceu, Pedro? Já chamámos. Não é uma situação que nós estamos a investigar. Já chamámos quando encontramos, vou chamar, invólucros, projéteis, que por vezes não são descobertos na altura. E aconteceu um caso bem recentemente de um suicídio, que porventura não tinha estado a polícia judiciária no local, tinha estado sim na parte da PSP. Penso que eles também têm algum da parte de investigação. Quando não há razões para suspeitar de homicídio, de crime, portanto, a PSP, a polícia de proximidade neste caso, seja a PSP, seja a GNR, essas competências pode fazer esse trabalho. O que nós fazemos sempre, e que não é obrigatório legalmente, é contactar a esquadra local ou o posto, GNR, PSP, e sempre a polícia judiciária, caso de mortes violentas ou até mesmo de composições. Muitas das vezes, nunca na parte da polícia judiciária, mas muitas das vezes na parte da PSP e GNR, há uma surpresa de que, então, mas têm a chave, podem limpar. E a nossa resposta é, pode haver uma cópia, pode haver um crime que estejam a encobrir, não é por nos terem dado a chave que é uma garantia que o local está liberto. Por vezes é difícil nos dar alguma informação, apesar de nós nos identificarmos plenamente e conhecerem a empresa, que já estamos há muitos anos. No caso da polícia judiciária, já nos conhecem bem, não há aqui um trabalho paralelo, mas há sim um respeito. Quando nós contactamos, informamos, vamos intervir, e da parte do piquete de serviço tenta saber junto da parte da secção de homicídios se está tudo liberto, e a resposta, pronto, comunicam connosco a dizer tudo bem, temos conhecimento, já recolhemos tudo aquilo que havia a recolher, poderão intervir. Tivemos, como recordo, 2 situações, essa muito recentemente, que não tinham estado no local, tinha estado a PSP, mas acabaram por ir lá recolher o que nós encontramos, porque nós mexemos em tudo, mexemos nas roupas, tivemos que tirar a alcatifa que estava contaminada, e aí encontramos não só o projétil, como também alguns invólucros. Não tinha sido recolhido, não sabemos porquê, não cabe a nós investigação.
mas como temos essa sensibilidade. Experiência, não é? É um pouco de sensibilidade, porque na verdade o nosso treino e o treino que eu tenho nos Estados Unidos alerta muito para estes pormenores. E a inspiração que eu tive para a empresa foi de um filme que tem a ver com isso, com um vestígio não preservado, e que depois quem foi limpar uma hipotética morte natural e que não tinha sido um homicídio. Parece não, mas isso que são mensagens que nós também recebemos com formação e temos essa sensibilidade. Não é uma obrigação legal, nós podemos chegar lá, limpar e a partir daí fechar a porta, e se houve investigação ou não, não cabe a nós esse trabalho ou com esse cuidado. Qual foi a situação mais limite que vos apareceu à frente? Em termos de cenário? Sim. Eu não vou dizer limite. Há situações que nos marcam mais. Normalmente quando metem crianças, esse de Simbra, talvez. E recordo-me um caso há muitos anos de um homicídio. Talvez se recorde. Fica em Loures, no Infantado. Um senhor, portanto, ele esperou por a ex-namorada, a ex-mulher na rua, deu um tiro no carro, retirou as chaves de casa e estava o filho da senhora a dormir e ele entrou lá, tentou matar com uma arma de fogo, acho que ainda disparou, porque nós, acho não, garantidamente que disparou, que nós até encontramos uns invólucros, mas depois agrediu com um halter. E todo aquele cenário que nós quando entramos verificamos que havia muito sangue naquele quarto e soubemos que o jovem estava a dormir quando o agressor entrou e acabou por o matar. Foi um caso talvez 2013, por aí, já tem uns 13 anos possivelmente. Não é que nos marcasse da parte traumática, mas entrar num cenário sabendo desses, daquela história e sabendo a história, dizer, o jovem estava a dormir, não tinha culpa nenhuma, aliás não havia razão para aquele crime, mas nunca há razão, também nunca há razão. Sim, não é, Carlos? Isso é verdade, qual foi assim a coisa que o momento, eu acho que vocês fazem é muito complicado, porque por muito que se tenha resistência de estrutura mental, de saúde mental, há momentos em que eu acho que vocês devem ser acometidos por uma grande tristeza, por uma que isto não para, não é? A violência não para, a violência continua. Qual foi o caso que o deixou mais derrubado, Carlos? Lembra-se? Ou pode partilhar connosco, não sei se pode. Posso. Não, obviamente que 20 anos na secção de homicídios de Lisboa podem calcular facilmente a quantidade de casos que medonhos. Sim, trabalhei, sim, não é? Claro. Portanto, é muito difícil para mim encontrar um caso que me tenha abanado. Agora, ou tenha abanado mais do que outros. Se quiser, em termos de frustração, estamos a falar aqui de coisas diferentes. Sim, mas que se tocam, não é? A frustração de vermos que o nosso trabalho não foi reconhecido, não foi coroado de êxito. E o êxito aqui é o quê? É a condenação em tribunal. Mas esse é um problema que as pessoas têm dificuldade. Mas já me explicas. Qual foi então o que deixou assim um bocadinho mais frustrado? Frustrado a este nível? A este nível. Enfim, posso falar de um caso que teve a ver com a morte de um segurança na Passarela. A Passarela é uma casa de diversão noturna em Lisboa, em que fizemos o que tínhamos a fazer. Estava tudo aparentemente bem feito na nossa ótica, e foi com uma grande decepção quando vimos que aqueles fulanos que estavam sentados no tribunal, no banco dos réus, foram todos absolvidos. Porquê? Pois... Ou pelo menos qual foi a justificação em tribunal para eles não serem condenados? A justificação que deram, e depois eu li, tive a oportunidade de ler o acórdão, e ainda é mais frustrante, porque não há ali matéria objetiva para a absolvição. Eles alegam que determinado formalismo devia ter sido cumprido e não foi. Questões legais uma determinada pessoa que foi no fundo o nosso informador devia ter sido constituído arguido, e até dou isso de barato. Agora, isso é uma coisa, e até podiam levantar-nos um processo disciplinar eventualmente, mas não o fizeram. A verdade é que usaram estes, e eu não estou aqui a discutir as questões de direito, porque eu não sou de direito e não entro por aí. Agora, em termos morais, em termos de quem se dedicou semanas, meses inteiros a trabalhar nisto, a dormir mal por causa disto, depois, quando conseguimos reunir a prova
e levá-los a tribunal e ver o resultado é altamente frustrante, claro que é. E ficamos um bocadinho curvados, sim, claramente, durante algum tempo, sim, sem dúvida. Aconselho mais vezes. A este nível não. A este nível posso dizer que não. Porque era de facto um caso importante, muito importante, foi até teve muita repercussão mediática, mas não tem a ver com isso, tem a ver com o poder económico que aquela gente tinha na altura. E a forma como se mexiam em termos sociais. Pelo menos esta é a minha convicção. E também fiz um livro sobre isto, Júlia. Dos vários. São quantos? A estranha forma de vida lhe chamei. Sim, e por isso eu também podemos fazendo aqui uma retrospectiva, e serve para os dois, que é as questões económicas pesam nisto tudo, não é? Sim, pesam em tudo. Pesam na justiça, pesam na saúde, pesam na educação, pesam em tudo. Portanto, nós não podemos separar as coisas e criar. Não vale a pena estar aqui a criar tanques para uma coisa e para outra, não. Quem tem dinheiro, quem tem poder económico, poder de influência, mas sempre outras hipóteses. Mas a violência é sempre a mesma. A violência é sempre a mesma e... Ou vem de outros sítios, peço desculpa de interromper, que é eu ia levar isto para outro contexto, que não tem a ver apenas só com o chamado crime de sangue, aquele que é do impulso, ou que é em consequência, sei lá, na violência doméstica, que tem a ver com a honra, o ciúme, aquelas coisas todas. Estou a falar, por exemplo, dos crimes que passam por gangues, por aquelas coisas dos negócios pesadíssimos da noite, porque lembrei-me disso por causa da Passarela, dos negócios pesadíssimos da noite, das drogas. Estamos numa escala maior hoje, na sua opinião, ou não? Estamos? Não estou convencido que estejamos, não. Nós vamos analisar, e basta analisar o relatório anual de segurança interna. E nós percebemos que as coisas não estão tão mal quanto a percepção que se vai vendo, que se vai percebendo que há por aí, pelo menos verte para a comunicação social. Estamos até bastante melhor. Já agora vou puxar aqui outra vez dos galões relativamente à minha carreira. Em meados dos anos 90, eu estava nos homicídios já há uns anos e estive mais alguns anos. Em meados dos anos 90, nós estávamos no furor da heroína. Casal Ventoso era Casal Ventoso. Pesado. Pesadíssimo. Nós tínhamos perto de 400 homicídios por ano. Ninguém falava disto. Em todo o país. Em todo o país. Tínhamos quase 400, tivemos um ano de 394 ou 96 homicídios num ano. E no ano passado, se não tenho erro, foram 89. Este ano parece que vai subir um bocadinho, mas estamos a falar de realidades completamente distintas, não é? Quando se fala, estamos num surto de violência, esqueçam isso. Estamos num país muito, muito pacífico. Nós temos, como dizia há bocadinho, um ano inteiro com 89 homicídios. Um fim de semana animado no Rio de Janeiro dá mais do que isso, portanto, esqueçam. E desses 89, quase todos em contexto familiar, ou seja... 60%. Familiar não diria, que há relacionamento entre as pessoas. Familiar é uma coisa mais específica. Mais específica, sim. Depois o conhecimento entre as pessoas, entre vítima e autor, tudo somado com o familiar vai à volta dos 60%. Mais ou menos. Porque era um dos pontos levantados no relatório, era precisamente a morte em contexto de violência doméstica ou violência de género. Violência também. doméstica, 20 e tal por cento, 24%, 25%, enfim, não vale a pena estar aqui porque isto vai variando, obviamente, de ano para ano, e portanto, agora dentro desta casa, dos 20 e tal por cento, temos ali mais 15% que envolve família, mas outros membros de família, e depois temos 20 e qualquer coisa por cento relacionado com conhecimentos. Portanto, a vítima que conhece, de vários fatores, o agressor. E, portanto, tudo isto somado dá a volta de 60% dos casos. Qual é o tipo de homicídio mais frequente hoje em dia? O tipo de homicídio? Sim, de que forma? Há algum padrão? Não sei, não sou capaz de lhe responder assim. Padrão é em termos da arma usada, do móvel, do método e também do motivo, não é? Enfim, talvez em termos de número daquilo que são. Atenção, nós temos que ter em conta que há uma percentagem muito considerável de homicídios que não são resolvidos. E, portanto, aí nunca chegamos a conhecer as causas. Agora, daquilo que se conhece, direi que, em termos de percentuais,
os homicídios conjugais têm um número... A violência doméstica. À volta dos tais 25% que eu falava há bocadinho, sim. Pedro, deixa-me aqui fazer, tu já aqui a fazer filmes... Ou aqui um enredo para o Carlos não precisa da minha ajuda, mas eu estava aqui a pensar numa coisa, se isto já lhe aconteceu, que até um cliente que teve um crime de sangue em casa e que contrata para ir lá à casa limpar tudo. Pedro faz o seu serviço, entrega as chaves de volta e vem mais tarde a saber que aquela pessoa afinal era o homicida ou estava envolvido no crime. Isto já lhe aconteceu, Ana? Nunca aconteceu. Sou muito fantasista. Nunca aconteceu, mas é o seguinte, ninguém está livre disso, não é? Sim, quer dizer, não estou a dizer que Claro. o seu Ou trabalho seja, não é investigar, ou seja, que é é ser verdade. surpreendido por aquela pessoa, porque é tal história que nós não conseguimos identificar um assassino, não é? Não é? Aliás, nós quando vamos tratar de um local, acreditamos que a informação que nos está a ser passada, que é o familiar direto ou algum amigo, Que é tudo verdade. que é verídica. Ora bem, nós não sabemos. Nunca tivemos também a visita do potencial homicida ao local, porque às vezes cometem-se crimes e as pessoas não são encontradas. Há pouco falamos daquilo que é um crime violento, situações. Nós tivemos aqui há muitos anos também, em Braga, uma senhora grávida que foi morta por o seu vizinho, Casa Berimbote, o último nome assim muito parecido, que o senhor acabou por falecer na cadeia, em Barcelos, não é? Braga, Barcelos, São Veríssimo. Foi também um crime que nos marcou um pouco, porque a senhora estava grávida de 7 meses. Que horror. E só descobriram mais tarde. Quando nós chegámos, e por acaso estive nessa intervenção, quando nós chegámos ao local, tinha ocorrido, mais se não falha a memória, 3 mortes nessa pequena aldeia. Porquê? Porque houve aqui um caso de testemunhas em tribunal no passado e o senhor num dia lembrou-se e esfaqueou 2 ou 3 pessoas, mais aquela quarta. E nós quando chegámos havia logo um grande aparato policial à entrada de São Veríssimo, vamos chamar essa aldeia, nesse local, onde havia pessoas que tinham sido esfaqueadas e vítimas que estavam à entrada. Porquê é que essa vítima demorou mais tempo a ser socorrida? Porque estava numa casa mais distante e toda a gente pensou que só havia aquelas mortes inicialmente. Portanto, nós quando chegámos ao local também ficámos ali à entrada a pensar que era só aquilo. Indicaram, foi um incêndio também muito pesado, porque havia sangue por toda a casa e a senhora realmente fugiu, tentou lutar nos últimos momentos e infelizmente não conseguiu. E foi uma situação também muito pesada. Mas lá está, estamos aqui há pouco a falar de qual é que era a razão. Era vizinho, tinha existido uns anos, mas muito recentemente, uma situação em tribunal. As pessoas foram como testemunha, também acho que uma situação de violência doméstica, não testemunharam nem a favor nem contra, isso é o que a história pronto relata, e quem nos contratou tinha sido o esposo que tinha Pedro, pagam-lhe sempre. pago. Nós nunca ficámos, até à data, já tivemos centenas de intervenções. Nunca ficámos, eu acho que aí existe... Tinhas que meter com vocês. Eu acho que existe é um trabalho, tem que ser pago, mas é um agradecimento da parte familiar. Para nós é muito gratificante. Quase A tal normalidade, não é? porque as pessoas chegam ao local e às vezes perguntam: podemos entrar? Sim, mas não há nada que eu vou ver, que vou... Não, está completamente branco. Não há nenhum vestígio. Muita gente nos agradece afavelmente, e para nós, a nível de... Há aquela empatia, cliente, Aconteceu uma coisa traumática, não é? É verdade. E que nós fomos ajudar, e há situações mesmo muito pesadas. Muito pesadas. Por exemplo, Carlos, um caso como este que o Pedro estava aqui a descrever pode ser considerado um crime, um homicídio em série, ou não qualifica como um serial killer? Não. O que é preciso para ser um caso desses? Enfim, isso não é um termo de direito, não é um termo que seja usado na legislação portuguesa. O serial killer é um conceito, que até há bem pouco tempo implicava a existência de três crimes com características semelhantes, o mesmo método. Hoje já estamos em 2, enfim, o que se considera já, desde que haja 2 mortes com as mesmas características, já é considerado um serial killer. Nós em Portugal não temos O Estripador de Lisboa. Temos o Estripador de Lisboa, temos mais um ou outro caso, preciso dizê-lo, que eu ainda hoje estava a ler umas coisas do site da Polícia Judiciária sobre um tal borrego dos anos 60, 70. Lá está um Portugal ainda muito rural,
muito rural. Ele matava-os, era um homem muito corpo. Eu lembro-me destas histórias que se contavam. O pessoal mais antigo lá na Brigada falava muito do Borrego ainda, que era um mito na Brigada. Era um tipo muito grande, poderoso em termos físicos. Ele abraçava-se às pessoas, aquilo era um abraço mortal, ou estrangulava-as, ou esganava-as, mais propriamente, porque era com as mãos. Usava pedregulhos. É um conceito que não quer dizer que não exista hoje, mas este tipo matou uma série deles. Mas não é um serial killer. Porque não temos. No fundo encaixa-se no perfil do serial killer. Mas a motivação não era a mesma. Não, será que ele tinha motivação a não ser efeito, portanto, os impulsos da sua própria mente, da sua própria psique? Como é que. Não sei, talvez. Não estou-me a lembrar do Pedro Dias, por exemplo, o famoso Pedro Dias, que também matou 4 ou 5 pessoas numa noite de fuga, não é? Mas isso é diferente, já não se encaixa no conceito de serial killer. Para o serial killer tem que haver uma certa distância, um certo intervalo de tempo considerável. E esse já é um outro conceito, que num só ato, ainda que com 1 hora, 2 horas de diferença, mata ali 5 ou 6 pessoas. O tipo do Osso da Baleia, o Pedro Dias, enfim, há uma série de casos destes. Agora, o Rei Gob não. O Rei Gob já pode encaixar no serial killer. Porquê? Porque ele mata pelo menos 3, não é? 3 raparigas, eventualmente também um rapaz, não é? Há uns que nunca se descobrem, não é? Tanto quanto sei. Mas ao longo de algum tempo, e pelos mesmos métodos, pela mesma motivação, e eventualmente com a mesma forma, o mesmo modus operandi, digamos assim. Pedro, nós estávamos aqui a falar de serial killers e queria fazer uma passagem para um caso que eu sei que a Death Clean na altura acompanhou, que foi que é bastante diferente porque não está relacionado com crime, mas temos estado aqui a falar sempre do contexto de limpeza dentro de casas ou dentro de espaços. Vocês foram chamados na altura dos incêndios de Pedrógão Grande. Para já, o que é que encontraram, não é? E como é que se apaga a memória desse local, se é que é possível, dada a dimensão da tragédia? Assim, na altura, sim, nós fomos chamados por 2 situações relacionadas com Pedrógão Grande. Uma foi a viatura da Proteção Civil, onde foi ao local recolher as vítimas e que estava contaminada, e outra foi uma viatura que pertencia a uma empresa que nós não soubemos o nome, e também soubesse não poderia revelar por questões sigilosas, que serviu de arca frigorífica provisória no Instituto Nacional de Medicina Legal de Coimbra, para colocar os cadáveres das vítimas após no período de autópsia. Nós fomos chamados para essa intervenção, portanto, repor a normalidade. Mas já foi dessas depois viaturas. Dos incêndios, Sim. portanto, depois dos incêndios. Sim, foi. Foi logo a seguir. Mas esses veículos também têm que ser limpos, naturalmente, claro. Sim. E a vítima uma grande carga emocional, mesmo para os nossos técnicos, porque era um evento muito falado, havia vestígios realmente até do tamanho do corpo das vítimas nos tabuleiros, por assim dizer, que desse pesado que pertence à Autoridade de Proteção Civil, que é mesmo para transporte em caso de multivítimas, situações de eventos de grande dimensão, e nós tivemos que tratar da limpeza dessas 2 viaturas. Os cenários de Pedrógão Grande são horríveis. Eu acho que ainda hoje se sente que há ali uma carga de dor. Dor é puro sofrimento. Que é uma coisa que não sei se tem cheiro. Tem. Qual é o cheiro? É possível descrever? É conforme a situação. Se for situações, por exemplo, aí é o cheiro do queimado. De queimado, sim. É um cheiro muito característico, muito próprio. Situações de decomposição, do corpo estar há algum tempo, também tem um cheiro muito característico. Aliás, para nós, temos proteção. Nós temos falado aqui várias vezes de corpos em decomposição. Eu imagino um corpo em decomposição, aquilo que eu vejo nos filmes. O que é um corpo em decomposição? Porque há pouco vocês falavam até de larvas e tudo mais, não é? O que é exato, concretamente, conseguem-nos descrever visualmente? Bem, a parte do corpo, nós já vimos alguns, mas é mais fácil. Enfim, tem várias características em função do tempo. Nós temos um corpo com 48 horas, tem característica.
Depois a temperatura também é muito importante. Se nós estamos a falar nesta altura do ano, vai demorar algum tempo a chegar ao estado de composição. Mas, por exemplo, no verão o quadro pode ser um bocadinho complicado. Nós chegarmos a um cadáver, uma pessoa que vivia sozinha numa casa, não é? Acontece qualquer coisa e a pessoa morre. Fica ali sozinha, não é? Fechada durante o verão, e é só a descoberta porquê? Ou porque a família deu por falta dele e foi lá e tinha chave, ou então os vizinhos sentem o odor. Ao abrir a porta sentem o aroma. E nessa altura então lembram-se que tinham um vizinho que nunca mais viram e telefonam para quem de direito, e a polícia vai lá e pronto. E depois o quadro é complicado. Complicado porquê? Porque depois com a decomposição o corpo vai adquirindo tonalidades diferentes em função do tempo, umas zonas mais esverdeadas, nas zonas ilíacas, esse verde vai ficando cada vez mais escuro e vai ocupando, vai preenchendo mais o corpo na zona dos vasos, dos vasos sanguíneos, até o corpo ficar escuro. E ao fim de 15 dias, 3 semanas, o corpo está escuro, e quando se pensa que estamos a lidar com uma pessoa de origem africana, não, estamos a falar de uma pessoa caucasiana. Tem a ver com a decomposição. Depois entra-se num outro patamar, que é a questão das larvas. Da vida que se alimenta da morte. A vida que se alimenta da morte, larvas que vão crescendo, vão se desenvolvendo nas zonas abdominais, nos orifícios do nariz, boca, olhos. Estamos já a falar em quanto tempo? Ao fim em função da temperatura também, isso é muito importante, a temperatura do ambiente, mas à medida que o corpo começa a perder, começa a perder líquidos, depois os líquidos vão se espalhando por ali. Isto é um quadro muito, muito, muito dantesco. Violento, é violento. Só para vos dar um exemplo, o meu primeiro cadáver, eu nunca tinha visto um morto quando fui para a Polícia Judiciária, nem num funeral. Portanto, estão a ver, quer dizer, é mesmo verdezinho nisto. Fresquinho. Então estava de prevenção e estagiário ainda, e vou eu, o meu primeiro morto, e vamos nós. Eu mais um já veterano. Um cadáver, exatamente em agosto, numa construção, num prédio ali na zona de Alcântara. Era um prédio que estava para construção, mas ainda não tinha iniciado a construção. E então estava ali aquele senhor para tomar conta do prédio, para não entrar para lá ninguém. E então construíram um prédio antigo, muito bonito, e construíram uma plataforma em madeira por cima da entrada principal. Posso fazer ali um quarto e dormir, uma plataforma em madeira, em tábuas, na entrada do prédio. O que é que acontece? Ninguém dá pelo senhor, não tinha família, não tinha nada. O senhor morre ali, uma morte natural, depois verificámos isso. Morre, fica lá, a decomposição começa a dar-se, os líquidos da decomposição vão se espalhando por aquelas tábuas fora, vão se infiltrando pelas tábuas, a escorrer pelas paredes abaixo, vão se depositando no chão. E nós entramos naquele cenário e podem imaginar o que é, não é? Podem imaginar o que é, pois claro, o odor, não é? O odor. E depois, quando chegamos à plataforma onde está o senhor, tudo negro. É africano? Não, era branco. Tinha 15 dias só. E já havia borboletas e tudo. Ou seja, as larvas depois formam um casulo. Ao fim de 2 semanas, mais ou menos, a coisa está estudada, não há aqui novidade nenhuma. Ao fim de 2 semanas, mais ou menos, forma um casulo, e depois do casulo nasce a borboleta. E, portanto, já havia borboletas a esvoaçar por ali. Portanto, está a ver. Com 15 dias. Com 15 dias, pouco mais de 15 dias. E o Carlos, nessa noite, jantou ou não? Eu guardei a fotografia, era uma fotografia que eu mostrava nas aulas. Olha, aqui está o meu primeiro morto. E a partir depois de vermos isto, já podemos ver praticamente tudo. Quase tudo. Há aqui um lado nas funções da Dead Clean que ainda não falámos e que eu acho que é muito importante. Tem a ver com os acumuladores. Com os acumuladores e as pessoas que de facto mudam todo o seu ecossistema, o delas e os que estão à volta, às vezes com lixo, não é?
outras vezes com animais. E vocês também são chamados para este tipo de solicitações? Também. E cada vez mais tem vindo a aumentar os casos de acumulação compulsiva. Isto é saúde mental a degradar-se. Claramente, alguns, não é? sim. Normalmente são pessoas que vivem sozinhas ou que perderam alguém. Ou então, a maioria dos casos é isso. É raro o caso que nós encontramos de um casal que seja acumulador. Já tivemos, normalmente há sempre uma pessoa que é quem tem o síndrome da acumulação e o outro, o marido ou a esposa, acompanha depois e não consegue impedir. Eu também estou a falar nisto que é para o caso de quem nos ouvir saber que se tiver algum caso por perto vocês resolvem. Porque há muitas vezes já ouvi histórias em que não se resolvia, porque as entidades sanitárias não têm capacidade para intervir, depois há umas questões legais e portanto alguém faz esse trabalho. Nós mesmo para municípios fazemos esse tipo de trabalho porque são questões de saúde pública que obriga, isto é saúde pública, é verdade, pura, que obriga a uma intervenção de uma equipa especializada cumprido com o parto legal. Também tem que ter mandato, aquelas coisas todas, não é? Porque também o grande obstáculo que há aqui é essencialmente a autorização e a compreensão do acumulador ou quem vive nessas condições em aceitar essa ajuda. Porque na maioria das vezes as famílias querem intervir, querem ajudar e o acumulador não deixa. E terá que ser levado para tribunal, que demora mesmo muito tempo e na maioria dos casos a pessoa acaba por falecer ou ter situações complicadas que leva Com animais também já teve? Já, com animais, inclusive com pessoas a residir. Nós tivemos um caso, talvez 2022, em que houve a intervenção porque estava uma criança com 2, 3 anos, talvez a viver numa casa onde foram retirados 7 gatos em decomposição, fezes humanas, fezes animais, uma moradia. Entrou a CPCJ, porque aí sim consegue intervir, e ao retirar a criança, a mãe, que era jovem, mas estava com a avó, foram retirados a casa e o proprietário da mesma, que nem sequer tinha conhecimento do que estava a acontecer. E foi uma casa quando houve muita acumulação de lixo, de animais em decomposição, matéria orgânica. É bem pior do que limpar um local de uma morte, por exemplo, a nível de contaminação e de risco para a saúde pública. Bom... Marta, vamos terminar? Vamos agradecer. Não sei se querem deixar aqui alguma nota, quer um, quer outro, alguma nota sobre o crime. Acontece. Por vezes é muito cruel, mas não está a aumentar. E isso é muito bom porque há um certo alarme social. Não sei, não há... a grande mensagem que podemos deixar é exatamente essa, porque não podemos embarcar num certo discurso de alarmismo. De alarmismo, exatamente, e portanto as coisas, basta olhar para os números e não se fiarem apenas naquilo que ouvem, porque de facto há pessoas que se alimentam disso e nós não podemos alimentar essas pessoas. Até porque não é a verdade. Se não sendo a verdade... Não. O que interessa é mesmo a verdade, e a verdade, os números dizem exatamente o contrário disso. A estatística prova o contrário. Bom, a Dead Clean está sempre pronta. É verdade. Está sempre pronta e vai a toda a parte, não é? Imagino que mesmo em horários bizarros, é piquete 24 horas? Quando é necessário e é possível, sim. Garantidamente já tivemos pedidos e temos que fora de horas. Natal e Ano Novo tem sido sagrado até hoje, mas... Eu posso dizer que nós estamos a gravar fora de horas, não é? E porque pela vossa generosidade, tanto queremos agradecer muito a vossa presença aqui. Obrigada. E eu aproveito para lembrar que o Aqui Há Crime é conduzido por mim, Júlia Pinheiro, tem a produção e também a condução de Marta Gonçalves. A sonoplastia e a banda sonora são de João Luís Amorim. A capa é do Tiago Pereira Santos, com fotografia do José Fonseca Fernandes. A coordenação desta série é da Joana Beleza e a direção de Daniela Oliveira. Na próxima semana voltamos com um novo caso. E já sabe, a hora do crime é sempre a mesma. Todas as sextas-feiras nos sites da SIC, SIC Notícias e Expresso ou na sua plataforma de podcasts preferida. Ficamos à sua espera. Até lá!
O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.